curso de hoje. Então, não tem lista, né, de presença, só que vocês têm que se inscrever no evento para poder posteriormente receber o certificado. Essa inscrição ela pode ser feita no site do evento, que já está disponível aí na descrição do vídeo. Também está rolando aí na tela do chat, tá? Então, vou fazer a apresentação dos nossos colegas, né? O professor Camilo, que é professor adjunto, Camilo de Lely Santos, é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp Diadema. Tem graduação em Ciências Biológicas pela Unifesp, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Doutorado em Ciências, né, em Fisiologia Humana, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o ICB-USP, e desenvolveu o projeto de pós-doutorado no ICB-USP e na Universidade de Laval, no Canadá. O Gilberto de Paiva Dias, que é mestrando do programa aqui da Unifesp, né, Ensino de Ciências e Matemática, e também fez a graduação dele no IB, né, o Instituto de Biologia, da Botânica, e no IAUSP, no Instituto Oceanográfico. O Gil vai passar para vocês o curso, mas quem vai começar a fala vai ser o professor Camilo. Espero que vocês aproveitem, o trabalho está muito interessante, nós vamos ter várias contribuições, e se vocês quiserem interromper ao longo do minicurso, pode levantar a mão que a gente vai fazer interação com vocês também, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado, Vivi. Vivi, que é professora da rede, aqui do municipal e do estado também, de São Paulo, né? Ou você está só no estadual agora, Vivi? Eu estou na prefeitura, porque eu ainda estou de licença prêmio do estado, mas eu atuo nos dois. Nas duas, isso. Perfeito. Então, gente, muito obrigado, Vivi, pela introdução. Já agradeço o Gil por essa parceria, né? A gente vai falar aqui. E bom, vamos tentar fazer uma conversa, esse bate-papo. Vocês vão ver que eu sou apaixonado pelo corpo humano. E eu vou fazer a minha autodescrição aqui. Então, eu sou um homem branco, de ascendência japonesa, sou mestiço, tenho os olhos claros, estou vestindo uma camisa vermelha, polo, e estou na minha casa, no meu escritório, com uma estante de livros atrás, o fundo da minha sala, tá? E eu gostaria de receber todos vocês. Eu estou vendo agora aqui no chat, se você puder escrever qual é a sua procedência, isso vai ajudar eu pensar um pouco da onde vocês são, para eu poder tentar raciocinar como a gente vai acabar discutindo esse ensino sobre o corpo humano. Então, se você puder ir lá no chat, eu já estou vendo aqui que a gente tem pessoas de São Vicente, a Laura é lá de São Vicente, aqui do estado de São Paulo. A gente tem, que mais? De Olinda, olha que maravilha. A gente tem de Manaus. A gente tem de Oi, Mara, tudo bem? A Mara, acho que foi do nosso curso, ou do nosso mestrado, porque eu conheço esse nome. A gente tem o presidente Epitácio, de São Paulo, Rio de Janeiro, Santo André, tem Campina Grande. Olha que legal, estou olhando aqui também, Camilo, Tocantins. Tauá, olha que bacana, muito legal, que eu não faço nem ideia de onde fica o Tauá, isso é muito bom. Bahia, Brejo Santo, eu já ouvi falar de Brejo Santo, Blumenau, Campos Sales, São João del Rei, o Gurupi, Diadema, olá, Fernanda, Gabriel, de Diadema, Rio de Janeiro, Pinheiro, no Maranhão, né, Vivi? Olha que legal. São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Aqui, Formação e Educação Física da Unesp, de São Paulo. Aí nós temos mais de Ceará. Olha, do Rio Grande do Sul, Lajeado. Acho que faltou Lajeado, isso, Lajeado, Mauá. Muito bem. Então, a gente viu que a gente está bastante diverso aqui e eu fico muito feliz. Eu não conheço 100% vocês, eu espero que vocês aqui possam né, se apropriar desse momento, desse mini curso. Então, eu e o Gil, a gente preparou uma estrutura onde eu vou fazer uma pouca de introdução agora sobre o ensino sobre o corpo humano. Depois, o Gil vai dar um foco que é o desespero de vocês, que se chama BNCC, Ensino sobre o Corpo Humano.
E olá, Cláudia, legal. E depois a gente vai, eu vou falar um pouco sobre itinerários formativos, né? Eu vou falar mais ou menos como acaba acontecendo esses itinerários formativos e qual é a percepção, ou talvez a forma como o Estado de São Paulo tem lidado. Embora o Estado de São Paulo não seja a maior referência, eu tenho certeza que vocês aqui, sobretudo do Nordeste, podem ter referências melhores sobre a organização desses itinerários, mas é um momento, talvez, oportuno para vocês expressarem. O terreno que eu falo, meu povo, é um terreno de um fisiologista, significa que a minha formação é de laboratório. Então, eu trabalhei a vida toda com secreção, ação de insulina, mecanismos neuroendócrinos de ação hormonal. Então, esse é o meu terreno. Então, eu sou um indivíduo que trabalha com a produção do conhecimento em fisiologia. Essa é a minha praia. Mas, quando eu fui contratado na Unifesp, eu fui contratado para trabalhar em ensino. Então, a vida me fez um convite. Ela falou, olha, eu sei que você gosta de ratinho, eu sei que você gosta de célula, mas vamos lá. Você vai ter que agora estudar corpo humano. Você vai ter que ir para essa esfera. E aí, desde então, eu comecei a me especializar nessa área do corpo humano. Não na área do corpo humano, nessa área do ensino sobre o corpo humano, que é que tem sido a minha praia mais ultimamente, tá? E nesse sentido, com essa aprendizagem, eu falei, bom, eu tenho que aprender agora como que eu formo esses professores e como eu posso dar a maior contribuição possível para esses professores. Então, eu fui buscar os locais onde se formavam os melhores professores do planeta. Então, vocês vão ver que a minha formação para formar professores e para entender, ela envolveu uma busca internacional para buscar referências. Ainda que a gente compreenda que os outros países têm realidades diferentes, uma sociedade diferente, uma cultura diferente, há coisas que são praticadas em outros países e elas podem alimentar aí a esperança. Eu vou falar que se vocês quiserem abrir as câmeras, eu vou até agradecer, porque assim eu fico vendo vocês um pouco e as reações de vocês. Fiquem à vontade para abrir essa câmera e partilhar um momento comigo, tá bom? Bom, então, obrigado, Daniele. Então, eu fui fazer uma viagem, né, pelo mundo para poder me apropriar de como eu formo professores, de como eu posso ter uma boa pesquisa em ensino de ciências. E aí eu fui para Singapura, que eu sei que vocês sabem, que é do planeta, é o lugar onde a gente tem os melhores alunos de ciências do planeta, porque a performance deles é espetacular. A gente sabe hoje que, para além de outras variáveis, um aluno que tem uma alta performance em ciências significa que o professor dele foi bom, porque essa relação é muito próxima de um professor muito bom e aluno com muito boa performance dentro daquela componente curricular. Então, nesse sentido, eu entender como os professores lá de Singapura trabalhavam e eram formados, para mim, eu ia conseguir entender, né, como é que eu formo bons alunos. E aí, depois, outro lugar, além de passar pela Irlanda, pela Inglaterra, foi o Canadá, que é a minha base de formação teórica, o Canadá, e que eu uso como referência. Por mais que seja um país de primeiro mundo e tenha uma estrutura bastante diferente do ponto de vista de cultura e financeira, o Canadá ainda é um país que tem muito imigrante, então ele lida com uma situação de uma diversidade grande. Ele é diferente de você pegar um país da Europa, por exemplo, a Finlândia, que também é um país de referência na educação. O Canadá é muito mais diverso, há muitos problemas sociais também, dependendo das suas regiões, e essa diversidade gerada pela quantidade exorbitante de imigrantes faz com que o Canadá seja um terreno possível. Nossa, eu tô vendo, Genilce, até tomando, você tá tomando um tererê aí ou você tá tomando um chimarrão? Não sei, tá? É chimarrão. Chimarrão. Com licença, prof. Tudo bem. Bom, seguinte, então esse é meu terreno. Então vamos falar um pouquinho aqui, mas antes de falar completamente para vocês, eu quero fazer uma sondagem bastante rápida aqui com vocês. Então, por favor, entrem aqui nessa... Deixa eu projetar aqui. Espera aí, um momentinho. Entrem aqui. Espera aí, projetar. Aqui, vamos lá.
Vamos descobrir quem são vocês quanto ao corpo humano. Tá aparecendo aí, Vivi? Está sim, prof. Aparecendo. Então eu vou pedir para vocês entrarem nessa página aí, que é www.mente.com, e você vai usar o código 694506. Vivi, por gentileza, escreve para a gente www.mente.com aí no chat. E o código é 694506. Você vai responder duas perguntas, mas é classificando para mim aquilo que você acha que é mais difícil de se ensinar, tá? Do mais até o menos, começando pelo mais difícil. E depois, no segundo momento, você vai indicar para mim aquilo que você teve formação, que você recebeu algum tipo de formação em relação a isso. E aí eu vou ter noção de saber em que terreno eu estou lidando, qual é a condição que eu estou lidando, tá? Então eu vou parar aqui a minha apresentação agora. Muito bem. E aí eu acredito que vocês já estejam aí fazendo essa classificação. Então você vai indicar primeiro a sua menor segurança até a sua 10ª segurança, ou seja, vai indicar da menor segurança que você tem até a segurança maior que você tem sobre o conteúdo de corpo humano. Então tome esse tempinho aí para fazer uma reflexão. Se você já é professor formado, você já deve ter isso muito claro. Se você ainda é professor que está em formação, você vai, de alguma forma, ainda refletir. Pega no seu status. Aí, você que é professor em formação, pega no seu status aí momentâneo para saber o que você tem. Então, vamos tentar ver o que vocês me indicam aí do menor segurança que você tem sobre conteúdos relacionados ao corpo humano. Então, o pessoal está respondendo, vou dar um tempinho aqui. Compartilha para a gente ver as respostas. Eu vou esperar, porque tem o efeito da influência. Ah, tá. Então, Tá bom. então eu vou esperar completar um pouquinho mais, aí eu vou compartilhar já. Tá bom. Então, É que eu sou vou esperar curiosa. passar... Não, já passo já. Eu vou esperar passar o efeito da influência dos pares, e aí, em seguida, eu compartilho com certeza para a gente poder... para a gente poder fazer, tá bom? Camila, aproveitando essa ferramenta, para falar o quanto é importante a gente usar a tecnologia, né, a nosso favor na educação e fazer uma interação com os alunos, né? Mas essa ferramenta é muito legal para trabalhar. Se vocês já puderem gravar aí, guardar para fazer esse momento de diagnóstico, é bem bacana. Perfeito, Vivi, é isso aí. Já vamos agora, como é um minicurso, a gente vai apresentando ao longo o objetivo do nosso minicurso aqui é discutir a questão conceitual, teórica, mas também, né, Vivi e Gil, apresentar possibilidades de práticas, possibilidades de abordagens que a gente tem, né? Então, agora está saindo, eu estou chegando quase na metade da população daqui do nosso minicurso, quase na metade, e aí logo eu começo a apresentar para vocês, né, o que a gente tem. Que está interessante. Eu já falo para vocês que está muito interessante. E eu acredito que, como a gente tem uma diversidade grande aqui de professores, interessante vocês, hein, gente? Ai, que legal. Olha, que bonito. E aí vocês vão ver o que fizeram com a BNCC com vocês depois do resultado. Gil, fique atento aqui com o resultado que vai dar para essa população, que eu acho que você vai fazer um link muito bom em relação a isso. Já professor, porque realmente estou curioso para ver o perfil deles. Então vamos lá. Vou projetar agora aqui, né, para vocês verem o resultado dessa parte inicial. Certo? Tá aparecendo aí, Vivi, agora a minha tela de projeção.
Sim. Muito bem, povo. Ó, vamos fazer uma análise comigo aqui desses, até o momento, 22 respondentes. A gente está com 45 inscritos, eu acho, participando. Então, 28 a gente atingiu a metade, praticamente. 22 a gente está mais ou menos na metade. Veja que interessante, povo. Qual é... Sim. Vocês estão vendo aí, Tem né? como aumentar um pouco sua tela ou não? Peraí, Ctrl mais, não é Ela isso? está um pouco pequena. Dá para ler, mas tem que apertar bem o olhinho para conseguir enxergar. Não, não tá ainda. Eu tô aumentando aqui, Vivi. Não tá querendo aumentar, não. Eu tô apertando o Mentimeter, ele não quer aumentar mais. Difícil, mas eu vou ler, tá bom? Bom, seguinte. Dos respondentes que responderam aqui essa atividade de diagnóstica da população que a gente está vendo aqui, a gente está vendo o quê? Agora... Qual é o conteúdo que vocês têm mais dificuldade? Sistema nervoso. E eu coloquei por sistema para ficar o classiquinho, basiquinho, tá? Por isso que eu coloquei a divisão aqui por sistema nervoso. Mas deu classiquinho aqui, deu sistema nervoso como primeiro dos conteúdos em que vocês possuem uma dificuldade grande. Ou seja, na verdade, vocês têm Na verdade, o que eu quero saber logo em seguida é o que tem nesse... Depois eu vou fazer essa pergunta, mas o que tem nesse sistema nervoso que faz com que vocês, né, tenham um pouco dessa dificuldade ou insegurança para ensinar. Logo em seguida, vem o sistema endócrino, o que era, de certa forma, esperado. Depois do endócrino, as pessoas dessa população indicaram o sistema circulatório, depois o sistema imunológico, seguido de respiratório, excretório, o tegumentar, o digestório, higiene e saúde do corpo e, por último, aparentemente, ensinar sobre esse sistema muscular, vocês têm segurança. O sistema que mais dá segurança para vocês seria o muscular, ou as ações musculoesqueléticas. Tá bom? Muito bem. Bom, obrigado. Vamos agora para a próxima pergunta, tá? Então, eu vou pedir agora para vocês responderem a próxima. Só que o próximo, acho que já foi aí, né? Veja se está liberado para vocês. Você vai indicar para mim, agora, a sua formação. Então, você vai indicar aquele que você não teve quase nada de formação na sua inicial, ou se você já é formado, inicial e continuada. E o último, que é aquele que você teve muita formação. Então, desses sistemas, qual é o que você teve quase nada de conteúdo de formação na sua graduação? Você teve muito pouco. E qual é aquele que você teve bastante? Que vai ser o 10º, que você teve bastante sobre o corpo humano. Vou parar aqui de projetão para não influenciar. E vamos ver aí o que a gente tem de resultados. Então, agora vocês estão pensando em formação. Então, lembrem das suas aulas, lembrem da sua formação inicial na graduação, a maneira como você foi formado. O que você lembra lá que te teve a oportunidade de aprender? Mas, ao contrário, também você sentiu, putz, eu não tive isso aqui, eu não aprendi muito disso aqui. Eu não tive muito esse conteúdo.
Vamos ver se a gente já atingiu. Ainda falta um pouquinho. Que legal, gente, esse resultado. Muito interessante. Vamos esperar só mais uns respondentes para a gente atingir o mesmo nível lá de número de respondentes do bloco inicial. Não está funcionando, Jocilene? A gente está... Agora, os colegas dos professores estão votando ali no www.mente.com, no código 694506, para poder votar agora, nesse momento, quais desses conteúdos do corpo humano que vocês julgam ter mais formação e menor formação, tá? Vamos lá de novo, então, agora ver. Novo, tá? Para quem entrou agora. Vamos ver, então, agora aqui, pessoal, qual é, então, agora? Agora é formação. Então, presta atenção. Vocês lembram lá que a gente tinha, do ponto de vista de segurança para vocês ensinarem, vocês tinham indicado, em primeiro lugar, nervoso, depois endócrino e depois circulatório. Aí agora eu perguntei para vocês qual é, se vocês tiveram formação. Então, o primeiro que apareceu é que vocês tiveram pouquíssima formação. E o último é que vocês consideram ter bastante formação, tá? Então, vem comigo. Isso que apareceu aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Está. O que é muito interessante. Vejam só. O sistema que mais apareceu aqui é o tegumentar. Isso me surpreende nesse resultado dessa população. O sistema tegumentar, povo, é aquele que vai tratar, sobretudo, de pele e anexos epidérmicos, sobretudo. Então, vocês, de acordo com vocês estão indicando para mim que vocês tiveram pouca aprendizagem sobre pele. No caso, é corpo humano, então é sobre pele. Pele, cabelo, unhas. Foi o que mais apareceu aqui, o sistema tegumentar. Depois, aparece a fisiologia renal, ou anatomia e fisiologia renal, sobretudo, que é o excretório. Eu coloquei nesse termo, como eu falei, eu usei aqueles termos antigos, excretório. Então, eu não sei se vocês votaram no tegumentar e no excretório, porque de fato não tiveram, ou se vocês desconhecem essa terminologia tegumentar e excretório. Eu suspeito que não é por desconhecimento da terminologia. Mas se vocês votaram aí, pode manifestar no chat se você votou no tegumentar porque você desconhecia a terminologia tegumentar. E você não tinha associado que seria alguma coisa sobre pele. Tá? Para eu poder tentar identificar. Veja se apareceu alguma coisa aí, Vivi, alguma manifestação. Tá? Até agora ninguém colocou nada. E... Beleza. E aí agora, o terceiro, que eu esperava estar no top 3 e apareceu, que é o endócrino. Depois vem o sistema imunológico, depois vem o sistema nervoso, muscular, circulatório, digestório, respiratório, e todo mundo sabe sobre higiene e saúde do corpo. O que é interessante, você viu isso só, Gil? Todo mundo, higiene e saúde do corpo é uma coisa que eles dizem ter aprendido na graduação. Muito bem, meu povo. Verdade, interessantíssimo, porque quando a gente for estudar lá a nossa população, lá da minha pesquisa, esse tópico aparece também com o pessoal que entrou na graduação. A minha análise foi em cima de pessoas que começaram a graduação, né? Mas também pesquisando de acordo com o que preconiza a BNCC, sobre o que eles aprenderam, o que eles dominavam, né? Então, interessantíssimo essa questão da higiene. Aparece lá para nós como domínio, né, professor? Exato, é como domínio. É. O que confere aqui.
O que está mais interessante para mim foi ter aparecido o sistema tegumentar. Então, significa que eu preciso até falar alguma coisa sobre o sistema tegumentar, que eu não estava preparado para falar alguma coisa sobre o sistema tegumentar, porque eu não imaginaria que vocês indicariam para mim o sistema tegumentar aqui nessa ponta. Muito bem. Então, vamos agora aqui para iniciar a minha apresentação, e depois a gente cai ali com a etapa mais formativa do Gil. Tudo bem? E, gente, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas no momento que vocês quiserem, as dúvidas se vocês quiserem, porque a Vivi está aqui para me dar esse apoio e perguntar. Sobretudo, perguntar, professor, mas como que eu ensino isso? Ô, professor, o que eu preciso saber disso? Para mim é o mais importante, porque a gente, enquanto professor, a gente se preocupa em qual é o conteúdo que eu tenho que ensinar, até qual dimensão eu tenho que ensinar, e como ensinar esse conteúdo. Então, fique à vontade para vocês perguntarem, tá? Agora, na nossa explanação, na minha e na do Gil. Muito bem. Vamos, então, aqui. A gente já sabe quem é essa população, e a gente pode agora falar. Quando eu falo de ensino sobre o corpo humano, meu povo, a gente vai ter que entender que existem diretrizes que estão governando o nosso ensino sobre o corpo humano. Dentro dessas diretrizes, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que, de alguma forma, preconizam aquilo que a gente vai ter que trabalhar. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles indicam que, ao final do ensino fundamental, e aqui eu estou focando mais nesse pedaço do ensino fundamental, o que o seu aluno tem que aprender, saber, dominar e ter essa competência? Vários elementos. Porém, é competência da educação formal ensinar e esperar que um aluno, ao final do ciclo, sobretudo no 9º ano, ele tenha a capacidade de conhecer o próprio corpo e cuidar desse próprio corpo. Ele vai ter que valorizar e adotar hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos para a qualidade de vida. E ele vai ter que também agir para garantir que a sua vida, a própria vida, tenha qualidade, porque ele é responsável pela vida, mas não só isso, ele tem que pensar no indivíduo como um todo. Então, ele tem que entender que os impactos que ele causa no ambiente ou na sua cultura podem prejudicar a saúde de um indivíduo. Portanto, isso é uma competência. Então, você tem que se perguntar, o meu aluno, hoje, ele sabe sobre o corpo humano? Ele sabe sobre o próprio corpo, desculpa? Nessa era de fake news que a gente está vivendo aí, de desinformação, os alunos estão entendendo o que é o próprio corpo? Eles sabem como cuidar desse corpo? E mais, eles sabem como a coletividade garante uma saúde global? Isso é algo que você tem que se questionar. Dentro desses parâmetros, né, que a gente tem nos PCNs, nós vamos ver que o ensino de ciências, o corpo humano, ele é abordado em diversos eixos temáticos e temas transversais. Como que esse corpo humano ele é abordado nesses eixos e que isso dita para a gente como o brasileiro tem que aprender? Aqui em Ser Humano e Saúde é aquela coisa mais cartesiana, ela é mais clássica, onde o indivíduo vai entender muito mais da anatomia e da fisiologia. Então, o indivíduo entender como funciona o seu corpo, isso é fundamental. Então, quando você quer ensinar sobre o corpo humano, você precisa saber sobre anatomia, histologia e fisiologia. A minha pergunta é, como você cativa esse seu aluno para ele querer aprender? Muito bem. Aí, eu tenho aqui algo que é a pluralidade cultural. É você falar das diversas linguagens, inclusive as linguagens do corpo, as representações do corpo. Colocar esse corpo dentro de um contexto de diversidade. Isso é algo que é importante também. Depois eu tenho que olhar totalmente para a saúde. Esse indivíduo que cuida da saúde e que ele é responsável pela saúde. E que ele entende que quando ele cuidar da saúde, portanto, falar sobre o corpo humano na educação básica é falar sobre doença também. Porque eu não consigo explicar saúde sem trazer o aspecto doença. Aí eu me pergunto, vocês aqui, essa população, vocês tiveram na graduação uma disciplina chamada fisiopatologia?
Você teve chances na sua graduação ou em alguma atividade de formação continuada entender... Alguém falou alguma coisa? Pode falar. Respondeu aqui que não, e eu também respondi com a minha cabecinha que não. Ótimo. É como eu não tô vendo... Lá você em vai 2000, não tinha isso daí, não. Então, eu vou falar, eu fiz o Unesp. Eu não tive uma disciplina de fisiopatologia, mas eu tive uma disciplina que era de educação para a saúde, na minha licenciatura. Ela não abordou os aspectos patológicos da condição humana. O que hoje a gente pode entender que o professor está na hora dele aprender esses aspectos patológicos também. Sobretudo, meu povo, os aspectos que tratam do sistema nervoso e do sistema endócrino. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos entre os nossos alunos e uma prevalência grande na população de doenças que são relacionadas ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Portanto, se um dos objetivos é a gente preparar esse indivíduo para cuidar da própria saúde, eu tenho que fornecer o conhecimento para ele. Não, vocês não estão atuando como médico. Mas vocês têm que entender que o indivíduo cuida da saúde quando ele entende o que é doença. Se ele não entender o que é a doença, ele tem dificuldade para falar o que é saúde, porque às vezes ele está sofrendo com alguma doença e para ele aquilo é um mundo normal, quando na verdade não é um mundo normal. Alguém precisa ensinar para esse indivíduo que aquilo não é um mundo normal. Você está falando não é um mundo agora da expectativa, fala. Se fez alguma formação depois, né? A gente vai conversando aqui e vocês vão ver que eu faço muitos cursos, vou trazer algumas contribuições para todo mundo. E agora eu estou lembrando de um curso que eu fiz, inclusive pela Secretaria de Educação do Estado, que é sobre segurança alimentar. E tem tudo a ver nessa questão do endócrino. E tem uma atividade também que eu faço com eles, que é o café da manhã, para falar dos macro e micronutrientes. Perfeito. Que a gente faz, mas com alimentos saudáveis. Pensando nessa questão do processado, o quanto isso prejudica o sistema endócrino, quanto deixa o corpo inflamado. Exato. Né? Perfeito, Vivi. Perfeito. É essa observação que a gente tem que fazer, entendeu? Como que eu preparo esse aluno para a vivência na sala de aula, para ele entender as condições, por exemplo, nesse daí da segurança alimentar, ela vai de dois extremos super importantes no ensino, sobretudo para a população brasileira. A gente tem aqui indivíduos do norte ao sul do Brasil. E o Brasil, ele tem que lidar com duas condições de extrema diferença que acometem a população. Uma é a fome, ou ausência de nutrientes suficientes, qual é o impacto disso? E o outro é a obesidade, que é o excesso de nutrientes. Então, e no caso mais energéticos. Então, você tem que entender que eu preciso trabalhar isso, e é uma competência você trabalhar isso na sala de aula, porque esse indivíduo vai ter que fazer o autoconhecimento. Tudo bem? Muito bem, é isso aí. E aí o outro também aspecto, aí esse aspecto é mais polêmico, mas é preconizado também pelo BNCC, é falar sobre orientação sexual, corpo matriz da sexualidade. Aí começa toda aquela patativa, todo aquele problema de ideologia de gênero e o que tem que ser. Povo, a gente tem que se preocupar com uma coisa dentro dessa condição. Você não vai falar para nenhum indivíduo do seu aluno, o objetivo daqui não é fazer com que o seu aluno deixe uma condição de heterossexualidade e vire um homossexual. De forma alguma. Mas essa orientação sexual, a gente tem que entender que, como eu estou falando de educação básica, ela pode trazer alívio mental para crianças que estão sofrendo. Desde o bullying, o que é algo que é talvez cultural dentro de uma escola, até uma pressão psicológica que leva a uma psicopatologia que pode culminar com um suicídio, que são as questões de sexualidade que envolvem aqueles indivíduos que não compreendem a própria sexualidade e tiram a vida porque não aceitam ou porque sofrem pressões sociais por não aceitar. Então, a questão da orientação sexual, ela precisa, e ela é preconizada nas BNCCs, como tema transversal, Camilo, vou te interromper de novo. E a questão de ensinar os outros alunos a respeitar essa diversidade, né? Porque você está falando da questão do bullying, e dele ser respeitado do jeito que ele é, porque, na verdade, está escrito uma orientação sexual, mas não é que a gente orienta, isso já é do indivíduo. Isso, inclusive, tem em espécies que não são racionais. Então, não tem que dizer que é uma escolha, é uma orientação.
Então, Isso. sempre na questão do respeito da diversidade, do outro, de se descobrir e como lidar com essa questão que é delicada ainda hoje. Perfeito. Aí eu entro dentro da minha pergunta, na formação de vocês. Quando vocês chegaram lá no componente de fisiologia da reprodução, que é quando o professor explica para vocês, na graduação ou em formação continuada, sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, algum dos professores de vocês trouxe o cérebro para discussão como um componente do sistema reprodutor? Essa é uma pergunta que é importante, de formação. Porque se o seu professor, na sua formação, ele se restringiu a ensinar sobre pênis e vagina, é muito pouco provável que você tenha tido uma formação completa para ensinar sobre isso. Dizendo que não aqui, viu? Não. Que não. Eu acredito que seja isso. Que a maioria, os professores se centraram em pênis e vagina, ovário e testículo. É isso que vocês aprenderam. Acabou. E fecundação. Fechou. Poucos professores trouxeram nessa aula as diferenças cerebrais e as formas como o cérebro, entender o cérebro como órgão da reprodução, que é o que falta, você conectar com o sistema nervoso, o sistema endócrino. Isso é um erro de formação. Então, se você não teve isso, eu sugiro você buscar esse tipo de informação para deixar a sua aula mais rica. É olhar para o cérebro como um componente que faz parte desse item reprodução humana. Tudo bem? Muito bem. Vamos continuar aqui. Em 2002 não tinha, e que hoje também isso ocorre, que não tem. Não tem na formação. Tem que fazer essas conexões com esses sistemas, assim, tem que fazer essas conexões todas. Exato. Então, por eu estudar o corpo humano e entender como se dá isso em outros lugares, eu, no meu bloco de reprodutor, eu faço questão de apresentar o cérebro, que é chamado de cérebro hipotalâmico, né? Então, quando eu vou dar a minha aula lá de sistema reprodutor, eu falo do sexo genotípico, eu falo do sexo gonadal, eu falo do sexo fenotípico e eu falo do sexo hipotalâmico. Então, eu falo dos cromossomos, as diferenças que existem dos cromossomos, eu falo das gônadas, eu falo dos caracteres sexuais secundários, mas eu falo também do hipotálamo, que é uma região do cérebro, eu aconselho vocês a estudarem, que é uma região do mesencéfalo, no caso, mas é uma região do mesencéfalo, e essa região do hipotálamo, ela tem um núcleo. Você tá aí, Vivi, aqui para o som? Ela tá aí. Ela tem um núcleo chamado núcleo sexualmente diferenciado. Então, dentro desse componente, eu ensino para os meus alunos que eu tenho um núcleo sexualmente diferenciado aqui nesse meu hipotálamo, tá? Então, uma região mais profunda aqui. Nesse meu hipotálamo, eu tenho núcleos que eles têm padrões de disparo de neurônios distintos para um indivíduo que tem interesse pelo sexo masculino de um indivíduo que tem interesse pelo sexo feminino, independente se ele é da gônada masculina ou de gônada feminina. Isso é importante você falar. Então, se o professor não teve uma aula de anatomia e fisiologia que considere o hipotálamo, tá, como uma forma de você aprender sobre isso, é pouco provável que é pouco provável que você consiga, com um estado de conforto, falar sobre essas questões. E veja, não tem nada a ver sobre a expressão da sua sexualidade. Aqui é a biologia da sexualidade. São coisas diferentes. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. E aí o que acontece até então é que a gente está vivendo sob as questões das diretrizes e até a BNCC, a diretriz que ficou vigente no sistema é o livro didático. Então é por isso que eu trouxe essas perguntas para vocês na forma do livro didático. Eu trouxe um livro didático que provavelmente muitos de vocês utilizaram esse livro didático da maneira como tem que ser, e a gente tem então aqui como organizar e pensar um pouco o que vocês podem estar ensinando. Então vai desde conhecendo as células, os níveis de organização celular, as funções vitais, aí começa bloquinho de digestório, aí tem um que junta tudo, e é normal, respiração, circulação e excreção,
Aí vem, então, aqui as funções de relação junto com a de coordenação, que fala sobre o sistema nervoso, e há, muitas vezes, eu não sei se vocês perceberam, uma completa ignorância, na verdade, ignorância, uma completa, como é que eu posso falar? Exclusão do sistema endócrino, porque ele é um sistema difícil de ser ensinado. Então, o endócrino só entra no reprodutor como se as únicas gônadas que existissem foram os ovários e os testículos. E aí a gente Gabriele falou aqui que vulva, esquece, não existe nesse contexto, né? Que só fala da parte interna da vagina. Ovário, útero, como se realmente só existisse essa parte. Só servisse para reproduzir. Perfeito. Quem falou? Gabriele Salgado. Gabriele, olha só, para você ter noção, no meu curso, quando eu formo meus professores, um dos meus slides, eu tenho um slide que eu tenho... 1, 2, 3... Tem 10 com 7, tem 70 tipos de vulvas diferentes nesses meus slides. Eu chapo o slide na cara deles. E falo, olha a diversidade de vulva que a gente tem aqui. E eles ficam, pá! E é pra chocar mesmo. A minha ideia é... dessa aula. Você viu, né? Então, eu coloco para eles entenderem que é diverso. Para tanto as meninas saberem que a vulva dela, por ser pequenininha, tá normal, ou a vulva da outra, que é mais larga, tá normal também. Tá bom? E tem que ter isso. E pro menino, que vai chegar próximo da sua parceira sexual, de tal modo que ele entenda, né, a estrutura de uma vulva. Então, é uma coisa que para mim já me preocupa, porque eu já sabia um pouco isso que você falou, que a anatomia é explicada só do ponto de vista interno. Chega lá, estrutura de pênis e estrutura de vagina não é falado. Ou seja, só existe testículo e ovário, gente, como se fosse, né, enfim. Bom, e aí o sistema reprodutor, que não é ensinado da maneira adequada, sabe por quê? Porque, gente, eu como fisiologista pasto para entender, eu entendo que uma mulher saiba muito mais do que eu, mas para explicar numa sala de aula ciclo menstrual é muito difícil. Então você precisa ter uma aula de endócrino impecável. E o ciclo menstrual tem que ser muito bem ensinado, porque ele vai ajudar a mulher a entender o próprio corpo, a menina a entender o próprio corpo, tá? E vai ajudar também o indivíduo a compreender métodos anticoncepcionais, o que é importante. Muito bem. Aí a gente vai para a genética, a gente vai falar um pouco da evolução, e aí a gente entra das partes das tecnologias em relação com o ambiente humano. Então isso aqui é super importante. E para concluir, eu vou pedir para vocês só refletirem agora aqui quais são as práticas que vocês têm, ou seja, quais são os recursos que vocês têm na escola para ensinar sobre o corpo humano. E aí eu coloquei aqui algo que é o mais básico, que é um modelo anatômico, mas o que você tem aqui dentro de um laboratório que você pode explorar para ensinar o corpo humano? E dentro disso, eu queria trazer a atenção para vocês de algo da importância de se ensinar sobre o corpo humano. Vocês já pararam para pensar que uma das coisas importantes do corpo humano é que o indivíduo compreenda o próprio corpo humano e preze por sua saúde e a saúde coletiva. Isso já é claro para todo mundo. Mas você já entendeu que, também, quando o aluno está aprendendo sobre o corpo humano e ele é cativado por uma aula prática do corpo humano bastante interessante, com experimentos que falem sobre o corpo humano, você tem noção de que esse indivíduo pode ser tocado do ponto de vista quero ir para a área profissional que lida com o corpo humano? Isto é, vocês já pararam para pensar que na escola pública eu tenho um índice muito baixo de alunos que almejam e pretendem ir para a medicina por N fatores, e um deles é porque a medicina é uma disciplina de tradição familiar, sobretudo. Logo, aquele indivíduo de uma classe social mais baixa, que não tem um parente médico, ele não tem essa semente plantada de querer ir para a medicina. Quem tem esse papel? Vocês, professores de ciências e de biologia, sobretudo. Vocês têm esse papel de plantar. E onde você cativa? Numa boa aula, numa boa prática pedagógica. Deixa eu só falar. Vou parar por aqui. Comentário da Cristiane falando que o objetivo 2 do novo ensino médio, né, da área curricular aí do conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, sumiram, que teve aí um esvaziamento curricular. E é justo nesse momento do ensino médio que eles estão ali decidindo o que eles querem
seguir, né, de carreira. Então, tem que fundamentar muito bem isso lá no nono, até o nono ano, para ele levar essa sementinha para o ensino médio, que já está com esse esvaziamento curricular. Perfeito, Vivi. Perfeito, é isso mesmo. E aí, lá depois tem aquele tal do projeto de vida. Sim. Você pode fazer um ponte com o projeto de vida, e no projeto de vida, plantar essa semente de que se você gosta do corpo humano, ok, pode ser que não seja medicina. O que eu gostaria muito, né, de que você ofertasse uma prática pedagógica bastante rica para cativar esse aluno para querer ir para medicina. Mas ele pode ir para fisioterapia, ele pode ir para nutrição, ele pode ir para farmácia, ele pode ir para diversas áreas da saúde, enfermagem, que o professor de biologia ou professor de ciência tem esse papel de plantar essa semente. E você faz isso com uma boa aula prática. Porque eu, por exemplo, não fui apaixonado pela biologia pelo corpo humano. Até porque eu acredito que eu não tive muitas boas práticas de corpo humano na minha formação. Eu fui apaixonado que eu queria para biologia para fazer biologia marinha, né? Porque eu fui pescado ali nesse momento. Eu sou do litoral, sou de Ubatuba. Então eu fui para lá. Mas eu me questiono, será que se o meu professor de ciências tivesse feito uma aula prática maravilhosa e plantasse a semente, Camilo, e se você quiser ir para medicina? Na minha família não tem nenhum médico, né? E se você quiser ir para medicina, olha que legal essa aula, olha que legal, vamos abrir um coração, vamos abrir um olho de boi, vamos fazer uma cirurgia aqui num bife? Parece engraçado, mas neste momento o professor de biologia tem esse papel. Só um tá comentário aqui Aí da a Cláudia, né? E realmente ela tem razão, que o tempo para ensinar tudo isso é pouco. Né? E aqui está falando aqui, ó, de 2 anos do ensino médio, que ela tem conseguido, mas com muita dificuldade. É o que a gente faz, dá nó em pingo d'água e vai fazendo as práticas com o que tem lá na escola. Casca de cebola para fazer microscópio com lente. Exato. E vai correndo A gente tem que ser criativo. A gente tem que ser criativo, né? Vamos lá. Eu vou passar, então, agora para o Gil, para ele falar, e aí o Gil vai falar mais foco na BNCC, e depois eu venho abordar um pouquinho o itinerário formativo, tá bom? É contigo, Gil. Ok. Só boa noite, prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu primeiro quero fazer um comunicado, que eu tenho a honra de ter o Camilo como meu orientador de mestrado. Aprendido muito nesses 2 anos e pouco de trabalho, e a Vivi, ela é sim uma espécie de co-orientadora, né? Porque ela é bióloga, eu sou minha formação só de licenciatura em ciências, então eu recorro muito, e a Vivi é minha co-orientadora, assim, de coração, né? Então a gente tá junto e tal. O professor começou fazendo aquela enquete com vocês para verificar o que vocês tinham domínio com relação às suas práticas pedagógicas, né? E a minha pesquisa, ela foi não com o professor já que está em andamento, que já está trabalhando na profissão, que já está no piso da escola, no chão da escola lá, fazendo de tudo para fazer o melhor, mas tem um encaixe muito sério aqui, que é interessantíssimo. A gente pesquisou com ingressantes de licenciatura em ciências, que escolheriam biologia, química, o que for, dependendo, a maioria escolheu biologia, como eu vou mostrar na estatística daqui a pouco, e muito legal, porque a maioria era biólogo, e cai em cima do que o professor está falando, porque a pesquisa acusou várias deficiências, várias inseguranças e necessidade de formação. E aí, quando se estabeleceu a BNCC e se colocou lá os itinerários pedagógicos, no caso aqui, o que eu vou explicar na questão da minha pesquisa, as habilidades e as competências que devem ser ensinadas, e na forma da BNCC, de maneira unificada para o país inteiro, que já é uma dificuldade adicional, né, porque nós temos, sim, as diferenças regionais e tal, e desde a implementação tem aparecido muita dificuldade. Eu vou compartilhar o meu documento, eu vou, primeiramente, comentar rapidamente sobre o que é a pesquisa, mas a ideia aqui é que a gente discuta que tipo de prática a gente vai utilizar para ensinar da melhor maneira possível, de acordo com a BNCC, os ensinamentos e as práticas sobre o corpo humano, né? Os alunos, os futuros professores, inclusive, saberem e ter essa consciência do coletivo, do corpo, do respeito, né?
Essa é a parte mais bonita da BNCC na minha concepção, tá? Eu não dou aula em escola, mas eu fiz estágio nas licenciaturas, então eu sei o que é isso, eu sei qual é a dificuldade que se apresenta, tá? Eu vou compartilhar agora o documento para comentar um pouquinho da pesquisa e depois a gente entra. Vivi, documento é guia, eu É me a tela confundo até hoje. inteira, é a tela inteira que você vai compartilhar e depois você clica lá na sua apresentação do PowerPoint que vai vir para nós. Isso. Ok. Muito bem. Eu estou aqui na minha aí tela, tá? Você clica nesse último aí, porque vai aparecer o slide. Ok. Isso. Não estou vendo vocês, estou vendo só minha tela aqui. Então, ó, o minicurso é sobre abordagem sobre o corpo humano e saúde na BNCC, os internatos formativos, que o professor vai falar mais no final, tá? A minha pesquisa, ela foi sobre o conhecimento dos futuros professores de ciências e matemática, o que eles tinham de corpo humano e a sua preparação para seguir a BNCC, né? Eu coloquei o título em inglês porque eu puxei a partir do artigo que está em inglês, tá? Vivi, no próximo não entra na setinha, né? Não está indo, Vivi? Estranho. Tenta voltar na sua apresentação e colocar para o próximo. Aí vai para o próximo slide. Põe lá no 2. Tá. Me confundindo aqui com os mouses. Muito bem. Pois é. Acredito que, de experiência, uma vez que já tem um tempinho que se começou a implantar a BNCC, que todo mundo tem uma boa noção do que seja a BNCC, né? Essa normatização, essa unificação, esse currículo. E, notadamente aqui, com relação ao corpo humano, quando nos propusemos a fazer a pesquisa, eu e o professor Camilo sentamos, e até por conta da questão de se querer fazer em biologia e a questão de se trabalhar o corpo humano na pesquisa... Gil, só um pouquinho. Eu acho que você não está apresentando. Você está na tela do PowerPoint normal. E agora tá. Pronto. Tá. Então tá. Pergunta primeira, né? Você sabe que a BNCC, acredito até pelas informações já do professor e pelo que eu já estou comentando aqui, todos vocês, professores, colegas, sabem que é, né, a base nacional curricular única, né? E o nosso tema aqui vai ser como é que a BNCC preconiza que os professores ensinem, não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio. E o ensino médio, eu não vou tratar muito dele aqui, porque a minha pesquisa foi focada no Fundamental 1 e 2. Como é que o tema Corpo Humano e Saúde é tratado se nós tivermos que seguir, nós temos, porque é lei, essa questão da... Ô, Gil, deixa eu só parar um pouquinho então, aqui, porque tem a ver com o que você está falando. A Gabriele, né, está falando sobre o conteúdo lá do corpo humano. Se a escola tiver abertura para fazer essas atividades extracurriculares, seria no contraturno, porque a gente tem a questão do ensino integral. Muitas escolas estão virando PEI, né, aqui em São Paulo, em Diadema, várias que eu conheço viraram PEI, e é possível colocar projetos nessas aulas extracurriculares, dá para abordar essa parte também, bastante aí do corpo humano. Interessante, porque uma colega comentou, né, a questão do tempo, né? Sim, sim, aí nesse contraturno, né, que até o Camilo ressaltou aqui, nesse contraturno dá para poder explorar mais essa parte aí do corpo humano, que realmente fica muito difícil de fazer só lá na sala de aula, em 4 aulas que a gente tem por semana no ensino de ciências. Sim. Muito obrigado, é isso mesmo. Nós tivemos aqui pensamentos, muitas coisas nos veio à cabeça com relação a essa pesquisa, mas como objetivos principais a gente queria identificar se os participantes dessa pesquisa, se eles tinham sido previamente expostos durante a educação básica a situações de aprendizagem das habilidades da BNCC relacionadas ao corpo humano. Queríamos também identificar se os participantes foram previamente expostos à educação básica a situações de aprendizagem das habilidades da BNCC relacionada ao corpo humano. Pelo que a gente já conversou aqui, parece que não, né? Mas, assim,
de idealismo mesmo, a gente queria promover o enriquecimento, ou quer, da produção científica, da metodologia de formação de professores de ciência e biologia, capacitando-os para ensinar o corpo humano, sobre o corpo humano. E, em sentido mais amplo, incentivar políticas educativas e decisões sobre práticas circulares para ensino sobre o corpo humano na formação básica e no ensino superior. E a experiência foi a seguinte, vou já falar dos questionários que aplicamos, convidamos esses alunos ingressantes a responder, algumas perguntas já vou falar quais são, e eles passaram por uma disciplina, né, de fisiologia e corpo humano, e o questionário foi aplicado depois também para a gente fazer um comparativo. A gente também quis determinar, isso apareceu muito como resultado, se os alunos, agora já falando dos alunos na graduação, se na formação inicial eles conseguem adquirir as habilidades relacionadas ao corpo humano, se forem expostos a um aprendizado significativo promovido por uma disciplina de graduação em anatomia e fisiologia, como o professor Camilo estava falando ainda agora, né? Das aulas dele, né? Eu fui estagiário da disciplina, assim como a Viviane, e o professor, o que ele colocou aí na explanação dele sobre o que ele coloca para a gente, assim, em alguns momentos de fazer chocar, mesmo até, né, professor que já tem outra formação, que é experiente, esse choque que o professor deu aí, que ele dá na disciplina dele, ele é necessário, né, para despertar na gente o querer ensinar isso melhor quando a gente estiver em sala de aula, né? E aí também a gente conseguiu averiguar, queria no começo saber se essa disciplina de graduação estiver bem estruturada, qual seja, com essas nuances que o professor Camilo colocou, se o professor de ciência, na sua formação inicial, se eles ficaram mais confiantes para ensinar essas habilidades relacionadas ao corpo humano, quer dizer, depois de passar pela disciplina no começo da graduação. Que metodologia que eu usei rapidinho, tá? Só para vocês entenderem como é que nós chegamos nos resultados. Nós aplicamos questionários, né, com ingressantes. Foram 2 momentos. Antes da pandemia, nós aplicamos os questionários presencialmente. No meio da pandemia, nós apresentamos também, tivemos a aplicação também de questionário online, né? Nesse questionário, eles responderiam questões, as habilidades constantes, que eu vou mostrar lá na frente, sobre o conteúdo que visa ensinar o corpo humano, tá? Desculpem esse gráfico, ele está em inglês, mas eu falo o que é aqui tranquilamente, porque ele era uma figura, eu não pude mexer. Ô, Gil. O máximo... Oi, pode falar. Como eu também sei da sua pesquisa, só pode falar, aqui um paralelo, que foi o questionário, foi mais ou menos o que o Camilo fez agora com a gente, né, nesse aplicativo, só que foi de uma maneira um pouco diferente, né? Porque você colocou para cada uma das habilidades da BNCC, se eles tinham muita confiança, pouca confiança ao ensinar. Mas meio que foi essa amostra que o Camilo deu, que você fez no seu trabalho. Foi isso, né? Exatamente. Ele e o professor Camilo, nós escolhemos 20 habilidades, né, a partir da BNCC, até de Fundamental 1 e Fundamental 2, e a gente ia mensurar essa habilidade, o conhecimento prévio, a confiança para ensinar, né? Então, nós fomos ver se o que eles tinham de domínio, que é o Master aqui, no questionário, será baixo ou alto. Nós também fizemos uma pergunta intermediária para saber, e aconteceu uma coisa interessante, porque tanto no questionário que foi presencial quanto no questionário online, os resultados foram bem parecidos, se o aprendizado daquela habilidade aconteceu no ensino fundamental ou no ensino médio, eles responderam sim ou não. E aí, uma parte bem mais importante da pesquisa, que foi a confiança e segurança para ensinar aquele conteúdo, né? A gente estava desafiando, então, os ingressantes da licenciatura em Ciências da Unifesp. Eles ensinariam aquilo. Qual que é o nível de confiança? É baixo, é alto? Né? Então, analisamos esses dados em planilhas de Excel, né? Fizemos análises estatísticas e tal. E, por fim, fizemos correlações que não vem o caso aqui de descobrir. Só para falar um pouquinho da população estudada, a idade está aí, eles variou, né? Tivemos gente de 18 acima de 30 anos, né? Na primeira pesquisa foram 82, na segunda, online. Aqui o face-to-face
seria o presencial. E o remote são os questionários foram aplicados online, né? Percebe-se aqui, por exemplo, que está equiparado com relação a homem ou mulher, alguns não quiseram informar. A formação, a gente também quis saber, nesse perfil, se era de escola pública, pública e privada, privada ou não quiseram informar. Quisemos saber também se eles fizeram curso preparatório e as áreas de interesse. Aqui aconteceu uma coisa interessante, a grande maioria, nas duas pesquisas, declarou que ia se licenciar em biologia, quer dizer, biologia chama a mesma atenção, né? Embora bastante gente tenha ido para química e para física. Tá. Sobre o questionário em si, né? Foi uma escala Likert, né, de 1 a 4, e a gente analisou as médias e a moda para fazer esse paralelo e descobrir, por exemplo, no Mastering, que a quantidade de entendimento que eles tinham de domínio, e essa pergunta refletia o quanto de domínio eles tinham de cada habilidade, né, que varia de 1 a 4. A gente considerou, para efeito de pesquisa, agrupamento de 1 e 2, para falar que foi pouco, e 3 e 4, muito. O learning, né, como eu tinha dito, responderam sim, não, se aprenderam aquela habilidade no ensino fundamental 1 e 2, ou no ensino médio, e a confidence, e refletiu para nós o quanto de segurança esses alunos ingressantes teriam se fossem desafiados a ensinar aquela habilidade. Os resultados, né? Desculpe. Primeiramente, as habilidades. Aqui eu coloquei só uma descrição mais geral sobre as habilidades, mas esse código, o código específico que aparece na BNCC. Percebam aqui que do ensino fundamental 1, primeiro ano, eu tenho 3 habilidades, que foi anatomia geral, higiene do corpo, que vocês declararam lá como o último, né, que foi a ponte que a gente fez, diversidade anatômica, aí já indo para o terceiro ano, embriologia e evolução, quinto ano, sistema digestório e respiratório, sistema cardiovascular, nutrição e saúde e distúrbios nutricionais. Isso aqui são as habilidades que devem ser ensinadas do primeiro ao quinto ano, de acordo com a BNCC. Gil, volta lá um pouquinho que eu quero fazer um adendo aí e eu chamar a atenção para vocês. Tá bom, professor. Volta esse slide. Ó, pessoal, olha a gravidade da BNCC aí. Vocês que já estão na lida, no chão da sala, vocês já perceberam que o sistema cardiovascular saiu da mão de vocês que dão aula no Fundo 2 e foi parar na mão dos professores que dão ciências no Fundo 1? Porque isso daí é quinto ano. São polivalentes, né? E elas não são especialistas, como nós que já temos dificuldade. Imagina a polivalente. Exatamente. Então, se os parâmetros curriculares nacionais preconizam, com a LDB, preconizam que eu tenho que cuidar da saúde do indivíduo e preparar esse indivíduo, olha que sandice essa BNCC em botar todos os outros, tudo bem. O sistema digestório, respiratório, né? A nutrição até dá para você ensinar. Agora, você quer falar de sistema cardiovascular para os menininhos lá e não falar nada, depois não tem mais nenhuma abordagem de cardiovascular. Gente, o Brasil é um dos lugares onde a gente tem o maior número de doenças cardiovasculares. As pessoas morrem, e obesidade também, mas as pessoas morrem justamente por infarto. Todos nós temos alguém que tem um problema cardíaco aqui, ou vascular. Isso. Então, pensa numa criança tendo que adquirir competências de sistema cardiovascular que envolve raciocínio de física, porque se você ensina sobre o corpo humano, cardiovascular vai ter que envolver física. Pensa vocês aí, você acha que uma criança, na profundidade, porque depois lá ela não tem mais, a não ser que o currículo do seu estado pegue nos outros 60%, porque a BNCC vai acoplar aí 40% da formação básica e os outros 60% é de competência de cada currículo das suas escolas, o que na prática não está ocorrendo. Na prática está ocorrendo 40% virou 100%. A BNCC, né? Toda, quem dirá o restante. Vá lá. A ideia da BNCC inicial era 40% do currículo total e os outros 60% cada região fazia do jeito que quiser. Mentira, virou 100%. Então, pensa nessa gravidade, reflita sobre vocês, e sem contar que o sistema cardiovascular é lindo de se ensinar, e a Vivi trouxe aqui a questão de nutrição e saúde, distúrbios nutricionais, a obesidade.
Então, a população está ficando obesa de tal forma que eu preciso discutir a obesidade como tema transversal ao longo de todos os anos, mas ficou restrito só para esse ano aí, que é o 5º ano, ou seja, a antiga 4ª série. Pensa na gravidade disso. Obrigado, Gil. Eu, quando estava estudando essas habilidades e pensando na idade das crianças, eu tive esse mesmo pasmo que o professor está colocando aí para vocês. Tá? Então, tá. Isso é do 1º ao 5º ano. Nós escolhemos as 20 habilidades que nós julgamos mais adequadas e que envolvesse ensino do corpo humano. Então, do 6º ao 7º ano, que são considerados os anos iniciais do Fundamental 2, foram essas habilidades, na sequência. 6º ano, habilidade 6, 7, 8, 9, 10, e 7º ano, habilidade 9 e 10, que são a organização dos sistemas, fisiologia sensorial e motora, defeitos da visão, controle e estrutura da locomoção, sistema nervoso e substâncias psicoativas, indicadores de políticas públicas de saúde e vacinação. Entendi também, até pela formação que eu tive, na minha formação básica, que, por exemplo, eu não tive nada que se colocasse desta maneira, como a BNCC pede, falando de sistema nervoso e substâncias psicoativas. Não havia esse link. Se falava só das drogas e toma cuidado e acabou, né? A BNCC, de certa forma, para ser essa coisa de unificação nacional, precisava, de verdade, deixar um espaço mais aberto para você ver os documentos de currículos locais também, no que eu pude perceber. E aí, nos anos finais, que é 8º e 9º ano, evolução envolveu aqui 8º ano. Apenas 8º ano, a gente terminou não encontrando nenhuma habilidade de corpo humano que precisasse ser trabalhada no 9º ano, porque o 9º ano é mais uma revisão de tudo para preparar para o ensino médio, né? Então, evolução da reprodução, transformações da puberdade, métodos contraceptivos e ISTs. Na BNCC ainda aparece com a nomenclatura antiga, tá? Que eu já dei uma atualizada. Infecções ISTs e sexualidade humana. Isso no 8º ano, né? Ô, Gil, deixa eu só abrir um pouco a discussão aqui que está entre o Camilo e a Cristiane, falando se foi para educação física. E aí o Camilo colocando que a BNCC para educação física assume só como lazer, entretenimento e esporte, não como uma forma de combate a doenças. Né? Então é importante compartilhar isso com os colegas também. É porque a gente às vezes acha que foi para outra parte, outra disciplina do componente curricular, e não. Na verdade, ele não está destinado a nenhum outro. Os professores da educação física estão trabalhando isso porque, por exemplo, na minha época, eu odiava a educação física, que você ia para lá, o cara botava a gente para jogar futebol e acabou, né? Não tinha essa colocação científica, essa colocação de informar, de educar, de instruir, né? Então, Gil, até tem um pouco, sim, viu, Cristiane? A obesidade foi parar um pouco, sim, lá na BNCC da Educação Física, em linguagens, mas não da maneira como deveria ser abordada, sobretudo no sentido de deixar claro que a atividade física pode combater. Então, esses aspectos da nutrição, eles são perdidos na educação física, e a maneira da relação da energia também é perdida na educação física. Não se trabalha da maneira como o professor de física, por exemplo, trabalha a energia. Ô, Gil, volta para mim um slide que eu quero chamar a atenção para outra coisa para vocês. O Camille, a parte da liberação de serotonina, dopamina, na atividade física, aí que esquece mesmo. Né? Esquece mesmo. Esquece. O quanto isso é importante para a saúde mental das crianças. Exatamente. Também. Esquece. Aliás, bem trazido, o pessoal, que na educação física não trazem uma via que é importantíssima do exercício físico, que é para aprendizagem. Então, são poucos os professores que tiveram a formação da educação física para trazer na aula de educação física que o indivíduo que pratica atividade física, ele tem um sistema cardiovascular melhor elaborado, ele tem proliferação neuronal mais garantida e estável, e, portanto, ele tem mais chances de aprender ou manter a aprendizagem por mais longo tempo na sua vida, inclusive como uma forma de combate a doenças mentais, tal como Alzheimer. Então, a educação física não traz esse tipo de abordagem, de que o menino que pratica atividade física, ele tem melhores chances de aprender, porque o exercício físico já foi demonstrado por ciência
pela neurociência da aprendizagem, que potencializa os mecanismos de aprendizagem. Acho que a Ana Silva queria falar alguma coisa. E a concentração também, viu? A concentração, exato, a disciplina, tudo isso envolve. Sobretudo, lidando com um aluno que é neurodivergente. A gente está com uma grande quantidade de alunos neurodivergentes, sobretudo os que têm o TDAH, e o exercício físico ajuda a isso. Aí eu quero trazer, já aproveitando que eu entrei nisso, gente, olha a gravidade dessa BNCC. Gente, pega o aluno que saiu do 5º ano, coloca ele no 6º ano, e sabe o que ele tem que aprender no 6º ano? Sistema nervoso. Qual foi mesmo o sistema que vocês acusaram para mim lá que vocês têm mais dificuldade? O nervoso. E aparece lá... pequenos, tá? Porque eles acabaram de sair do... Saíram do Fundo 1. Exatamente. Vai para o Fundo 2, e esse menino vai ter que aprender fisiosensorial e motora, e ele vai ter que aprender defeitos de visão, meu Deus do céu, vai ter que aprender física junto com fisiologia ao mesmo tempo. Ele tem que aprender, nessa aula aí, substâncias psicoativas. Sabe o ProERD? Que eu não sei se, ainda não sei se o ProERD é nacional. Ainda tem ProERD. É nacional ou é estadual o ProERD? Acho que é estadual, professor. É estadual? Vocês de outros estados têm algum tipo de programa de combate às drogas e consumo de drogas? A gente tem isso no estado de São Paulo, que é um programa chamado ProERD. Que, aliás... É nacional. É nacional? Obrigado, Genilson. Obrigado. Então, inclusive teve uma pesquisa da Unifesp que demonstrou que não teve muito efeito esse ProERD aí no consumo de drogas para os meninos, ou seja, não está circulando. Mas tudo bem. Pensa esse menino que no 6º ano ele tem que aprender sobre substâncias psicoativas. Como que você ensina para esse menino de 6º ano sinapse? E ele tem que aprender, para ele aprender substâncias psicoativas, ele tem que entender sinapse e potencial de ação. Pensa nessa gravidade. Eu não sei qual foi o objetivo e onde esse indivíduo estava com essa cabeça. Mas ele jogou a bucha para você. Eu quero que algum professor que está conseguindo trabalhar isso com facilidade se manifeste para mim no chat. Alguém que esteja feliz e vai para o 6º ano sorrindo e tem que pegar esse bloco de fisiosensorial, fisiomotora, fisiocentral e substâncias psicoativas e ensinar essas criançadinhas aí. Pode me falar que eu estou esperando até hoje alguém que vai sorridente para esse bloco aí. Muito bem, obrigado. Vai lá, Gil. Continuando. Aqui, então, nos anos finais, como vocês tinham visto, a evolução da reprodução, eles já estão um pouquinho mais maduros, a gente não sabe como é que eles vêm lá dos anos anteriores, mas eu entendo que já um pouquinho mais maduros aqui no 8º e também no 9º ano, dependendo do que eles já tiveram anteriormente, em função do que preconizou a BNCC, ou de como o professor preparou essas aulas, já seria um pouquinho mais fácil trabalhar esses conteúdos, não é, Viviane e Camilo? Sim. Eles já estão mais maduros, já estão lá pelos 13 anos, 14 anos, não é isso? Sim, sim. Ainda mais a questão da evolução, que exige conceitos de hereditariedade e de genética. Então, sim, no 8º ano eles deveriam estar um pouquinho mais, né, mais lúcidos e poder discutir isso. O que é prudente também é inserir nesse bloco do 8º ano as ISTs e a sexualidade humana. Porque, de fato, pega esses meninos com 13 anos de idade, né, e é o fringir dos hormônios. É legal que tem essa parte então, que a voz deles está mudando, é muito engraçado. Que já dá para usar eles de exemplo mesmo na sala de aula. Eles mesmos. Então, mas então, no final da história, gente, com a BNCC, esse bloco do 8º ano se manteve tal como já era ensinado anteriormente no PCNs. Não mudou. Isso ficou no mesmo lugar, porque era dado na 7ª série, reprodutor. Então, casou. A diferença é que da BNCC para o que a gente foi formado, muitos de vocês, e eu, inclusive, era que na 7ª série era todo o corpo humano. Era tudo o corpo humano abordado na 7ª série. Aí os bonitos pegaram para fazer mais integração, o que é muito bonito, o que é muito legal, mas eles decidiram tirar os blocos de outros sistemas do 7º ano, do 7ª série, e entuchar em outros lugares. É aí que está o problema. É não considerar as outras possibilidades. Enfim, nervoso é uma loucura. Eu só queria enfatizar. Nervoso, para mim, é uma loucura dar nervoso no 6º ano. Beleza. Continuando. Aqui, a gente já apresenta as classificações
em função da pesquisa que foi feita, dos questionários e da compilação dos dados e da análise, o que eles colocaram como mais 5, por exemplo, de conhecimento, do que eles têm de conhecimento no presencial, que está à esquerda, né? No presencial... Não é conhecimento, é domínio. Domínio, desculpa, professor. Então, ó, de domínio, por exemplo, apareceu nas respostas que eles tinham baixo conhecimento, baixo domínio. A primeira habilidade que apareceu foi do 6º ano, habilidade 8, a visão de seus defeitos. Isso no questionário presencial. Depois a fisiologia do sistema sensorial e motor, o sistema cardiovascular, reprodução e evolução e embriologia. Reparem de que séries são essas habilidades. Então, 6º ano, 5º ano, pula para o 8º ano, e a 5ª habilidade que eles falaram que tinham menos domínio é uma da 3ª série do Fundamental 1, que é a embriologia da evolução. Quando eu vi isso, o nome da habilidade, embriologia da evolução, mas é o 3º ano, a 5ª habilidade do 3º ano do Fundamental 1. Será que eles teriam maturidade para aprender isso? Então, deu como pouco domínio para ensinar. Quando a gente passa aqui para a direita, a gente vai ver também o domínio quando foi o presencial também, né? No segundo momento, depois da UC. Essa tabela à esquerda é a tabela do resultado do questionário que eles fizeram quando começaram a UC. Passaram pela UC, que é a disciplina lá da Unifesp, que trabalha corpo humano e sua fisiologia, eles mudaram um pouco de opinião, então. Em primeiro lugar, menos domínio, ficou a diversidade anatômica. E aí uma coisa que nos surpreendeu, que apareceu na resposta de vocês também, ó, higiene do corpo. No segundo momento, depois de terem passado pela UC, eles disseram que higiene do corpo era de autodomínio, melhor dizendo. Eles disseram, né, que era autodomínio, desculpa. Tá? E aí, já do 8º ano, em 3º lugar, apareceram os métodos contraceptivos. Depois a vacinação e as doenças sexualmente transmitidas. Eles também tiveram... Opa, fui sem querer. Tá? São os 2 momentos aqui, o pré e o pós de cada um, e as habilidades que eles colocaram numa sequência decrescente de dificuldade. Em alguns casos, algumas subiram, outras desceram, mas o resultado final ficou bem parecido, né? Por exemplo, aqui, no online, no presencial, que deu uma baixo domínio, entrou de novo a embriologia, evolução, reprodução, a evolução da reprodução, indicadores de saúde pública, saúde e nutrição, e, de novo, a visão e seus defeitos, certo? Do outro lado, do pós, do face-to-face, apareceu basicamente as mesmas habilidades. Agora, ainda no presencial, o sim ou não, esse aqui, eu vou passar rapidinho por ele, porque foi só para descobrir se eles tinham aprendido essas habilidades, sim ou não, lá no ensino fundamental e médio. Aqui, a segurança para ensinar. De verdade, esta era a minha curiosidade de saber, a segurança que eles teriam para ensinar. No começo, chegando na disciplina, né? Então, ó, apareceu no presencial como baixo domínio a anatomia geral, higiene do corpo, foi uma surpresa para mim, diversidade anatômica, embriologia e evolução, e aqui apareceu o sistema digestivo e respiratório, começaram a aparecer os sistemas, né? Eles tinham, no presencial, como denotado como alto, né? Higiene do corpo, diversidade anatômica e métodos contraceptivos, vacinação e infecções sexualmente transmitidas. E isso depois da UC, tá? O que se repetiu também, aqui eu acho que eu cometi um errinho, eu repeti o face-to-face, seria o online, mas ficou parecido, poucas incongruências. Aqui seria as mesmas informações, agora com online. O mesmo questionário aplicado com também ingressantes,
Só que era já no meio da pandemia, isso foi online, né? Apareceram algumas divergências, algumas incongruências, mas algumas coisas se repetiram. Ok. O sim e não, que não vale o caso aqui, e a confidência do online, né? Nós tivemos praticamente as mesmas habilidades citadas aqui também, tá? Mas o que a gente quer discutir de verdade é como que isso deve ser ensinado. Então, ó, no presencial, eu agora coloquei o que a BNCC, do jeito que está escrito na BNCC, tá? Que foram as habilidades que foram acusadas no presencial como baixo, antes e depois da disciplina de corpo humano, tá vendo? Ó? No 6º ano, a habilidade 8, os defeitos da visão. O texto da BNCC está igualzinho, foi reproduzido aí. Em segundo lugar, fisiologia sensorial e motora. 6º ano, habilidade 7ª. No 3º lugar, no presencial, foi o sistema cardiovascular. E dá para traçar um paralelo mais ou menos o que vocês colocaram lá no começo, quando o Camilo fez a enquete. Depois de terem passado pela OC, o que aconteceu foi o seguinte: a habilidade que trata embriologia e evolução ficou em primeiro, evolução da reprodução em segundo, e aí apareceu essa novidade, que é os indicadores de saúde, de políticas de saúde públicas. E isso falando do baixo domínio, tá? Agora, a segurança para ensinar. Quando eles foram perguntados sobre o grau de segurança que eles teriam para ensinar esta habilidade, essas habilidades, apareceram essas aqui, né? E percebam que são iguais, tanto no questionário presencial quanto no online. Foi dito que eles não estavam com muita segurança de ensinar se fossem desafiados. Primeiramente, no presencial, anatomia geral, uma surpresa, higiene do corpo e diversidade anatômica. Quando nós vamos lá depois da disciplina, o mesmo questionário, se manteve a anatomia geral, higiene do corpo e a diversidade anatômica. Um dado que foi bem interessante. Com relação ao mastering do online, apareceram essas aqui, que vocês veem, né, entre primeira e terceira, são bem parecidas, tá? E tá. Muito bem. No online, tivemos resultados parecidos, aí estão as habilidades. E agora, qual que é o nosso propósito aqui? É discutir com vocês como ensinar, hoje, vocês professores, como vocês ensinam os conteúdos sobre o corpo humano no Fundamental 1 e 2, de acordo com o que preconiza a BNCC. Tá? Então, aí, conversando com a Viviane, nós chegamos a esse tipo de didática aqui, de dinâmica. Eu queria saber se vocês fazem avaliação diagnóstica para saber se dá tempo de se fazer um diagnóstico para se perceber conhecimento prévio desses alunos. Porque, perceba, a BNCC vai do Fundamental 1, no caso de corpo humano e fisiologia, os conteúdos são do Fundamental 1 e Fundamental 2. O professor tem tempo de avaliar e ver o conhecimento prévio dos alunos antes de começar a tratar desses assuntos. O professor promove discussões e debate com os alunos. O professor tenta sugerir ou trabalhar com os alunos hipóteses, temas, e seja através de seminários ou outras discussões. Perceba que estamos tratando aqui com crianças, né? É de boa prática, acho que mesmo antes da BNCC, que a gente trabalhasse metodologia científica, alfabetização científica. O professor precisa saber como é que os alunos estão e promover, de uma maneira ou de outra, dentro de metodologia científica, pensando nos futuros médicos, futuros cientistas e professores que sejam, jeitos de ensiná-los a trabalhar já com metodologia científica e já trabalhar a alfabetização científica, porque se prevê na alfabetização científica essa coisa do cidadão saber lá na frente, respeitar o próximo, cuidar do próprio corpo, saber reivindicar, né?
Em algum momento, o professor tem tempo de pensar no processo de ensino-aprendizagem, sendo que a lei quer que ele trabalhe aqueles itinerários, que ele trabalhe a BNCC naquelas perspectivas ali estipuladas? Tá? Em suas práticas, vocês, obviamente, usam trabalho em grupo, fazem divisão de tarefas. Mais modernamente, não é de hoje, eu, nas minhas pesquisas, descobri que metodologia ativa não é uma coisa dos últimos 10 anos, não. Mas, trazendo para os dias de hoje, a Vivi falou lá no começo, o uso de tecnologia, né? Essas crianças hoje já nasceram no meio de tecnologia. A gente aplica essas aulas? Pode falar, Vivi. Vou ver aqui que você está falando das metodologias ativas, né? Esse foi meu tema de mestrado. E eu, como professora lá do chão da escola há 20 anos, né? Não parece, mas eu já estou há 20 anos nessa caminhada aí de sala de aula. E nessas nossas conversas, né? Falando para você de todas essas coisas que você está falando, eu, como professora, e vejo, lembrando lá desde o começo, qual que é a questão dessa ânsia que a gente tem, né, quando está lá na graduação. O que eu vou fazer quando eu entrar na sala de aula? Como que eu vou dar aula? Eu aprendi sobre o corpo humano, aprendi sobre o sistema nervoso, como acontece uma sinapse, e consigo colocar isso na prova. E como que eu consigo ensinar isso para o outro? Né? E aí a gente vai atrás de formação, uma coisa que a gente sempre fala na escola, em ATPC, que é o que a gente tem de momento de formação aqui, em GEIF, que a gente tem na prefeitura, a gente sempre fica ansiando muito pela formação do professor, o professor ser muito bem formado. Só que, às vezes, só isso não dá conta. Então, a gente tem que tirar vários coelhos da cartola, usar mesmo essas metodologias ativas, usar essa tecnologia a nosso favor, que foi o que o Camilo fez aqui. E o que é muito importante, o que os professores de ciência às vezes falam, só que para todo professor, não interessa se ele é de matemática, de ciências, de educação física, todos nós temos a obrigação de ajudar esses alunos no processo de ensino-aprendizagem, na leitura e na escrita. Né? Então, essa atividade diagnóstica, ela vem muito desse encontro. Então, por exemplo, na atividade diagnóstica, de forma oral, você pode fazer lá a questão da investigação, né? Eles levantando a mão, fazendo uma discussão, que eles acham que não é aula, né? Mas ali a gente está fazendo o nosso trabalho do conhecimento prévio, e fazer isso como uma atividade já escrita, que a gente pode diagnosticar como que está a escrita desse aluno. E aí também colocar, por exemplo, um texto que fale sobre o tema, né, depois que a gente introduziu, conversou, e fazer essa leitura compartilhada com esses alunos. Pede para cada um ler um parágrafo, você já consegue analisar também qual é a dificuldade que eles têm na leitura e na escrita. Aí você fala para mim, mas sou professor de ciências, mas seu aluno precisa saber ler, escrever e compreender para ele aprender essa alfabetização científica, para ele aprender essa linha de raciocínio que vai ser colocada no papel em algum momento, que ele vai precisar saber da questão da leitura. E nas metodologias ativas, a gente faz o quê? Duplas produtivas. Então, por exemplo, coloco lá um aluno que tem um pouco mais de dificuldade com aquele aluno que é um pouco mais esperto, só que nessa metodologia ativa, às vezes a gente vê que aquele que a gente julga que não entende tão bem, às vezes ele está certo e o outro não está. Isso levanta a autoestima dele. O aluno que fala, não, professora, mas eu sou burro, eu não sei. Não, meu querido, você não é burro, você é muito esperto. Olha o pensamento que você teve aqui. Então, também enaltecer esses alunos, mostrar para eles que eles sabem, que eles têm capacidade. Ah, nossa, você nunca ouviu falar nisso? Ah, mas você não ouviu quando você era menor? Ou na sua casa? Isso, fazer esse papel de mediação também, né? Entre os alunos, entre a questão da comunidade que você colocou aqui no final do trabalho da escola, família e comunidade. Como que eu trago a comunidade para dentro da escola, para o conhecimento científico dele? Como que eu faço essa aprendizagem significativa? A gente tinha um projeto na escola que era com córrego, passa um córrego atrás da escola, numa quadra. A gente foi fazer análise da água desse córrego. Então, assim, era uma coisa que eles falavam, nossa, professor, eu não sabia que aqui tinha tanta coisa nesse córrego. Então, vocês andavam descalços aqui, correndo o perigo de pegar uma doença. Tinha gente que pegava a água de lá. Então, isso tudo vai fazendo com que ele tenha
aprendizagem significativa. E realmente, inserir a BNCC em todo esse contexto que a gente tem é um desafio. É um desafio, mas nós temos muita criatividade, nós temos um arsenal de coisas, nós estamos na era da tecnologia, tem vídeos, aí o professor Camilo fala, mas é muito difícil ensinar sinapse. Realmente, Camilo, é bem difícil. Só que hoje a gente tem vídeo 3D, a gente fala do modelo chave-fechadura, a gente faz teatrinho com os alunos e vai fazendo com o que a gente tem, porque a única coisa que a gente tem que fazer com esses alunos é fazer com que eles tenham vontade de aprender, que eles tenham curiosidade e mostrar que eles são capazes. Além de ensinar, né, toda essa parte do currículo, a gente tem que fazer essa parte do incentivo para eles. Exato. Se alguém quiser colocar alguma coisa aí, eu vi que a Cristiane colocou aqui, no orientador, reprovou o planejamento. Realmente, é difícil. Eu não conheço. A gente vem com umas ideias, eles reprovam. Eu ia falar disso agora. Apesar de não estar no chão da escola, eu tenho uma irmã, e você também, que estão aí no chão da escola, e uma das coisas que me é passada, pelo menos com a minha irmã, é a seguinte, tem que haver uma conversa entre as disciplinas, por exemplo. Já está comprovado isso, a estatística, IBGE, que as crianças estão saindo do Fundamental 2 até no ensino médio, sem um nível bom de leitura. E eu percebo aqui, com os que eu dou aula de reforço, que eles não têm paciência de fazer leituras, eles não conseguem fazer leitura. Então, deixa eu só falar aqui. Eu não sei, na escola, por exemplo, nas reuniões, o que os professores trocam de ideias sobre fazer esse trabalho conjunto, porque a gente está ensinando ciência, biologia, e o menino não consegue ler um parágrafo e entender. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? É complicado. Aí até a Cristiane está falando aqui que ela colocou isso no planejamento dela de fazer e o coordenador reprovou. É lamentável, porque o coordenador que tem esse papel realmente de incentivar. Gente, a discussão está ótima, mas o professor Camilo precisa continuar aqui com os formativos itinerários. Gil, muito obrigada pela sua contribuição e parabéns pela sua pesquisa. Trouxe dados muito importantes. E obrigado por vocês estarem colocando as coisas aqui no chat. Eu demoro, às vezes, um pouquinho para ler, mas eu estou aqui atenta, tá? Aí agora a gente vai encerrar a parte do Gil e o professor Camilo vai entrar. Então, vamos lá. Obrigado, Gil. Vamos lá para a gente só pegar esses últimos 20 minutinhos e falar dessa bucha que se chama Novo Ensino Médio e o corpo humano no Novo Ensino Médio, tá? Então, se prepare, eu vou tentar falar de uma forma mais rápida. Eu queria conseguir ter tempo de pegar e apresentar algo que a gente tem feito com projetos de pesquisa, que é a utilização do smartphone para as aulas de fisiologia e de anatomia, mas eu não sei se eu vou conseguir ter muito tempo. Mas vamos tentar agora aqui só apresentar um pouco para vocês o que tem de itinerários. Vamos lá. Está aparecendo aí para vocês? Muito bem. Então, obviamente, pessoal, eu peço desculpa um pouco para o pessoal dos outros estados, mas vocês vão ver que existe uma certa conexão relacionados com a BNCC e o que ela preconiza para o ensino de corpo humano dentro do currículo para o novo ensino médio, mas eu vou abordar aqui como o currículo paulista ele tem feito, né? Então, aqui no currículo paulista, a gente tem os itinerários formativos, né? Eu até gostaria de manifestações no chat de outros estados para saber se vocês estão se aproximando desse tipo de itinerários também. E esses itinerários dentro do corpo humano, o que vai acontecer? O currículo paulista resolveu fazer uma dobradinha aqui. Então, eles pegaram, vamos fazer uma coisa muito ingênua, mas linguagens com matemática, ciência da natureza, linguagens com matemática, linguagens puras, ciência da natureza pura, matemática. Então, eles fizeram uma análise combinatória aqui para ter itinerários que vão, de alguma forma, dialogar entre si, tá? Então, obviamente, que o corpo humano ele vai tender a aparecer nesses itinerários que são de linguagens com ciências da natureza, onde ele vai aparecer mais, e no ciência da natureza pura e bruta, ele vai aparecer mais, tá? Ele tende a aparecer nesses dois. No currículo do Estado de São Paulo, a gente vai ter na primeira série como uma série original, básica, com todas as disciplinas clássicas que a gente conhece,
E a gente vai ter agora, a partir da segunda série, algumas UCs, que são unidades curriculares específicas relacionadas com esses itinerários. E aqui que está o problema de formação e de ensino sobre o corpo humano, que eu digo para vocês. Qual é o que os currículos dos estados precisam pensar quando eu falo em corpo humano? A tendência para o ensino médio é que acompanhe o que aconteceu na América do Norte anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, e na Europa, que é você pegar já no ensino médio e preparar um aluno para a universidade. Então, o currículo que ele pegar, ou o itinerário que ele pegar, vai ter muito a ver com aquilo que ele vai ser capacitado. E quando eu falo em corpo humano, nesses países, o que você tem de importância no corpo humano? É pegar aqueles alunos que têm a intenção de, na graduação, ir para as áreas da saúde. Por exemplo, um aluno que quer fazer medicina nesses países, ele vai ter que ter no seu hall de formação algumas unidades curriculares ou algumas disciplinas dessa área. Por exemplo, uma que é chamada, muito comum nos Estados Unidos, que é chamado AP Biology, que é o Advanced Placement Biology, que é uma biologia avançada, que é um pré-requisito para quem quer ir para a área de fazer medicina. Então, esse indivíduo vai ter que ter conceitos de corpo humano muito mais robusto. A tendência no Brasil é que isso aconteça. Eu não sei se isso vai acontecer. Ou seja, vai ter escolas especializadas em formar alunos. Sabe essas especializações de cursinho que querem ir para medicina ou para áreas da saúde? Vai acontecer itinerários que deveriam formar para esse tipo. Onde a escola e o professor de biologia ele tem que ser capacitado para abarçar. Aí eu vou para a questão comercial de vocês aí. Se você for um professor que gosta de anatomia e fisiologia, você vai ter chances de ganhar dinheiro, sobretudo com as escolas privadas, porque se isso de fato se consumar, a questão de você ter escolas especializadas em preparação no ensino médio para a carreira acadêmica na área da saúde, você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai se demonstrar como professor que é capacitado para ensinar o corpo humano dentro desse contexto. Mas para isso, obviamente, você tem que adquirir a formação, e aqui é o momento adequado, que é o que acontece lá fora. Por exemplo, em Hong Kong, isso também... em Hong Kong, desculpa, na Coreia do Sul, isso também acontece, essa questão dessa formação direcionada. Então, você tem que se demonstrar, não, sou capaz de ensinar o corpo humano, e aí você vai abraçar aqueles alunos da elite que querem ir para a medicina, e o vestibular vai ser diferente. Um vestibular de um aluno, se isso tudo acontecer, um vestibular de um aluno que quer ir para a medicina vai acabar sendo de um vestibular de um aluno que quer ir para uma outra área, porque ele vai ser requerido no ensino médio ter uma formação específica. Para vocês terem noção, lá no Canadá, onde eu visitei alguma instituição, eu entrei numa sala de aula e o livro que eles usavam no ensino médio é o mesmo livro que muitos dos meus colegas usam até aqui o livro, tá lá, o Biologia de Campbell, ou no português chamam de Biologia de Campbell, é o mesmo livro eles estavam usando. E eu vi que a professora estava ensinando coisas de fisiologia cardiovascular que eu estava ensinando na graduação. Então, se acompanharmos essa história de itinerários formativos, a tendência é irmos para essa mesma direção. Agora, qual é a prática que você vai fazer lá e o que você vai fazer? Bom, os itinerários formativos são diversos. Então, alguns abordam as questões do corpo humano. Por exemplo, esse que se liga na mídia, que não é da área de ciência da natureza estrita, mas eu tenho uma unidade curricular, que é a unidade curricular 2 desse Se Liga na Mídia, que é muito além das palavras. E nessa unidade curricular, ele vai olhar para o corpo, mas ele vai olhar para o corpo como uma entidade capaz de manifestar e expressar a cultura e a arte. Então, eu não entro dentro muito desse corpo que a gente conhece, que a gente está discutindo aqui, que é esse corpo da fisiologia e da anatomia, do corpo humano. Mas ele pode demandar um conhecimento do professor. No Se Liga na Mídia... Opa, aqui foi o mesmo, desculpa, a copia. Agora, entrou num bloco onde você tem, sim, uma ação do corpo humano muito mais persistente, muito mais presente. Essa ação do corpo humano é justamente falar sobre a ciência em ação. Nesse itinerário formativo, os alunos que vão para ciência em ação, quando eles estiverem na segunda série do ensino médio, eles vão ter que trabalhar fisiologia, anatomia. E aí eu tenho uma disciplina que, para mim, que o currículo vai ter que trabalhar, que para mim é uma coisa de louco. Veja só, gente.
A gente não tem nem a fisiologia e anatomia da base, mas olha o que vai ter que trabalhar. Vida no extremo. É ótima o que eles querem. Mas eles querem que vocês ensinem para os alunos como que dá a fisiologia no fundo do mar, como que dá a fisiologia em altitudes e como que dá a fisiologia no espaço e no contexto planetário. Gente, essa pessoa que pensou nisso está meio lunático, porque nem a fisiologia espacial está bem determinada ainda. Então você vai ter que ensinar aqui e explorar, é lindo, mas você vai ter que explorar coisa que você não aprendeu. Como é que você vai falar de fisiologia num contexto extraplanetário? Ou você vai ter que falar da fisiologia do astronauta. Então, esse currículo, nessa unidade curricular, tem que falar de fisiologia do astronauta. Basicamente é isso. Aí, o que você vai abordar aqui? O que você tem de abordagem? Você vai falar de sistema músculo-esquelético, então falar dos impactos no osso, o sistema nervoso, sobretudo, dieta no espaço, você vai ter que trabalhar o que pode ser a discussão de dieta no espaço e metabolismo no espaço. Mas dentro dessa fisiologia espacial que você tem que vai dar, a fisiologia óssea é um dos pontos mais críticos que você tem pela ausência da gravidade. Eu pergunto, vocês tiveram isso na formação, fisiologia óssea, e sobretudo no contexto espacial? Fica a pergunta. Saiba explorar isso, que é algo que vai ter muita serventia para você que assumir esse tipo de ensino. Aí o outro é tecnologia e inclusão. Aqui é interessante, porque ele envolve a biotecnologia. Então, você vai falar um pouco de manipulação genética e como isso pode impactar no seu meio e como isso pode impactar também no ser humano. Então, acaba sendo um pouco próximo de você. Mas aqui, por exemplo, dentro da tecnologia, você vai ter que falar um pouco dessas evoluções para o sistema nervoso. Então, essa história de você tentar fazer o indivíduo andar, ou então essa história da interface da mente, sabe essa coisa meio Black Mirror? Você vai ter que explorar isso na terceira série, essa coisa Black Mirror de o robô e o cérebro de um robô. Ou como que eu controlo com o meu cérebro funções do meu dia a dia. Então, é olhar para essa possibilidade. Como fala a tecnologia da inclusão, é falar, então, sobre neurodiversidade. Então, se você é um professor que não teve ainda uma formação sobre indivíduos neurodivergentes, você vai ter que buscar para você ensinar e explorar isso. Aí tem essa daqui, que é a mais pananã, que é a comunicação, saúde e bem-estar. E aí, veja, o que você deveria se especializar para dar. Então, os alunos do ensino médio vão ter que aprender isso, tá? E você tem que estar capaz para ensinar isso. Gente, olha essa unidade curricular, que vão ser 3 aulas semanais durante aquele bloco. Ele vai ter que dar aula de sistema endócrino e de sistema nervoso. É justamente, parece que fizeram de propósito. Quais foram os 2 sistemas que vocês têm mais dificuldade para ensinar logo no começo da minha aula lá, que a gente pegou? Endócrino e nervoso. Ou seja, os coitados dos paulistas, e isso deve se repetir em alguns outros estados, vão ter que ensinar justamente aquilo que eles menos têm segurança. Endócrino e nervoso. E esse cara tem que ser especialista. Eles esperam quem? Um professor de ciência ou de biologia para ensinar isso daqui. E falar tudo sobre. Aí vem uma outra que vocês vão ter que dar agora virar psiquiatras. Vocês vão ter que falar, tá, das interação das substâncias no organismo. Vocês vão ter que abordar todos os tipos de substâncias, mas umas que vão envolver são as psicotrópicas. Você vai ter que saber falar isso. Você vai ter que aprender a falar isso. Aí tem uma aqui que eles pedem que o professor de educação física seja o indivíduo, mas é interpretando os sinais do corpo. Como é que vai ser só o professor de educação física? Se nem ele talvez tenha tido fisiopatologia. Mas o professor de biologia que teve fisiopatologia pode assumir também essa disciplina. Inclusive, a prática que a gente está tentando com os smartphones é para tentar ajudar na interpretação dos sinais do corpo. Então, assumir que, nesse currículo, que é só o professor de educação física que tem a competência de falar de interpretação dos sinais do corpo, não é uma verdade, porque o professor de biologia também consegue falar isso. E agora, quando você vai para tecnologia e saúde, aqui está um problema, porque você vai entrar muito dentro da área da biofísica. Você vai entrar muito sobre a questão de radiação e aplicação em radiação na medicina. Então, o professor de física vai ter que fazer isso, mas um professor de biologia também vai ter que fazer. Então, se você não teve uma biofísica boa na sua formação, você também vai pastar. E você vai ter dificuldade. Muito bem. Aí tem uma outra, que é chamada Start, a hora do desafio, que você vai falar um pouco mais de práticas corporais, tá? Não é fisiologia propriamente dita. E aí começa agora aqui aquela que mais abusa da fisiologia e anatomia, que essa é a sua escola oferece esse itinerário chamado Corpo, Saúde e Linguagens.
Esse é o itinerário que, em teoria, vai conduzir os indivíduos para poderem fazer essa formação na área de saúde, biomedicina, medicina, farmácia, e preparar esse aluno para esse contexto na vida acadêmica. Vai entrar fisiologia do movimento, sobretudo. Então, tem que saber sobre fisiologia do movimento. Vai falar sobre as tecnologias e como elas impactam na qualidade de vida. Tem que falar. A produção de energia, sobretudo, aqui deveria falar a relação da energia alimentar com a energia corporal e o gasto energético, ou seja, trabalhar a obesidade. E aqui falar um pouco sobre as questões da expressão e as diversidades do corpo. Dentro dessa atividade, eu vou ter ainda aqui as dinâmicas do corpo e saúde e movimento, em que você vai falar um pouco aqui como que esse corpo funciona. Então, entra, assim, aqui muito de anatomia e fisiologia, e, sobretudo, a química, para falar de metabolismo, tá? E, por final, é uma coisa mais genérica das diversidades corpóreas que você possui. Dentro dessa, dá uma olhada aqui, nessa UC3, que é corpo, saúde e linguagem, você vai ter que ser capaz de ensinar sobre o metabolismo, você vai ter que dar aula de laboratório de fisiologia do exercício, porque a fisiologia do exercício é algo que é importante e pode te ajudar. E aí, agora aqui, eu vou só apresentar para vocês de forma muito rápida, porque eu só tenho 10 minutinhos, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu só quero mostrar, mas é muito rápido, Vivi, aqui, sobre o que a gente tem feito, e uma atividade que a gente tem feito. Tá aparecendo aí os slides? Uhum. Sim. Apareceu? Qual que tá aparecendo? 6, agora 3. Apareceu. Agora tá os 5. Perfeito, é isso mesmo. Bom, vejam, meu povo. Então, aqui é só para vocês concluírem, só para mostrar uma ideia. Isso é um equipamento que usa para fazer medição de dados fisiológicos. E o nosso projeto é utilizar o smartphone como uma forma de coletar dados fisiológicos. Por quê? Porque eu tenho uma infinidade de sensores nesses smartphones que podem permitir com que eu analise variáveis do corpo humano, como, por exemplo, a frequência cardíaca. E aqui eu tenho até um eletroencefalograma, se eu quiser, utilizando o equipamento. Então, por favor, olhem o smartphone como um pequeno laboratório de aprendizagem. Porque hoje eu já consigo fazer, e vai chegar isso nas salas de aula, eu já consigo fazer teste de colesterol no smartphone, eu consigo fazer testes hormonais no smartphone, eu consigo fazer testes de espirometria, todas essas no smartphone. Aqui está um exemplo de como a gente explorou fisiologia cardiovascular no smartphone. A gente tem um protocolo que a gente publicou, onde os alunos dançam diversos ritmos pop, clássico e samba, e eles veem aqui as diferenças em normocardia, bradicardia e taquicardia, de acordo com essas danças. Então, você pode explorar para ele verificar a frequência cardíaca. Nesse da fisiologia do exercício, a gente viu, além da frequência cardíaca, qual é o tônus muscular do indivíduo, qual é o tempo de reação do indivíduo, qual é a expiração forçada do indivíduo, a gente viu vasodilatação periférica. Então, veja que a gente consegue, utilizando o smartphone, aplicar coisas ao corpo humano. Então, né, é só para, como infelizmente eu não tenho mais tempo para falar com vocês aqui, porque a gente tem que encerrar agora aqui às 8 horas. Isso, José, os aplicativos, a gente detecta tudo isso. É um projeto que a gente está fazendo, inclusive, de testar como que eu posso utilizar os smartphones como mini aparelhinho laboratorial. Então, uma das linhas de pesquisa que a gente está trabalhando é isso, porque a gente já percebeu que, quando a gente fala em corpo humano, gente, em cima do corpo humano, a fisiologia, qual é o mais clássico que a gente tem hoje? É bem legal, José. O mais clássico que a gente tem hoje é a gente utilizar o modelo anatômico para ensinar anatomia. Então, as escolas conseguem comprar modelo anatômico e você pode falar, olha, o fígado está aqui e o meu coração está aqui. Ok. Só que tenho dificuldade para ensinar isso com fisiologia. Numa escola particular, você consegue pedir para a sua coordenação comprar para você sangue, coração de boi e, por exemplo, comprar também olho para você fazer a abertura lá, ou peixe para você fazer. É possível. Mas a escola pública já complicou. E o que eu posso fazer no terreno da escola pública? Eu posso utilizar o próprio aluno como aquele que vai fornecer o meu dado fisiológico
E eu posso utilizar o smartphone. Então, eu tenho vários aplicativos de smartphones que hoje me podem fazer análise das variáveis do corpo humano. Por exemplo, eu tenho um aluno que fez um projeto para ver o tamanho da pupila em relação com a emoção, né? Eu tenho aluno que usou o smartphone para ver equilíbrio. Eu tenho aluno aluno de licenciatura, que fez projeto para você ver a relação da cafeína com a frequência cardíaca. Então, vocês percebam que o smartphone ele tem hoje um número de sensores para captar o mundo físico, que o corpo humano produz essas variáveis físicas e os smartphones têm esses sensores. Então, eu queria que vocês pensassem nessa possibilidade de enxergar esses smartphones, esses sensores, como uma das principais aliados para você ensinar anatomia e fisiologia. Ô, Camilo, deixa eu só falar aqui das coisas que eles estão colocando no chat, né? Falando que tem, né, na PEI, nas ETECs, tem alguns professores que trabalham em conjunto com o professor de química, com geografia, alguns estão falando que não, e o Zé falando que ele já compra várias partes anatômicas aqui, ó, até cérebro de boi, cabeça, tudo no mercado. No mercado. É verdade. Aí o problema, gente, é o dinheirinho que você tem que ter aí, né, pra você aparecer com a cabeça do boi lá, e já vou dar uma dica, você tem que guardar sempre a nota fiscal, tá bom, colega? Toda vez que você for fazer atividade de uso de animais, por conta do comitê de ética, você tem que provar a procedência daquele animal. Então, guarda, por favor, com vocês. Isso é uma questão do CONSEA, que é o Comitê de Ética Nacional. Isso, ainda bem que você está instruído. Documenta, porque você pode sofrer algum processo se você não tiver, se alguém do comitê de ética falar que você está mandando matar um boi só para fazer uma aula. Aí você fala, não. Essa cabeça de boi veio desse frigorífico, bonitinho, blá, blá, blá. Então, isso é uma coisa de formação de vocês, tá? Quando vocês querem dar aula de anatomia e fisiologia, é a questão ética. E a gente não pode utilizar animal para fazer experimentação. Não é permitido mais no Brasil. Invertebrado a gente pode usar, tanto que para aula de neuro, de bioeletrogênese, eu uso paramécio, que na verdade nem é animal, né? Protozoário. Mas você pode usar barata, você pode usar minhoca, você pode usar. Mas a partir ali de peixes para cima, você não tem a permissão para usar mais esse animal vivo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não façam isso. Que era como era dado antigamente essa parte. E torna muito legal, né? É algo que é interessante. Mas a gente vai ter que ser criativo. Então, procurar sistemas. Vocês são muito criativos, gente. Vocês são professores fenomenais. Vocês têm que só dominar um pouquinho mais o conceito para poder elaborar melhor. Isso vocês vão precisar de ajuda de professores da fisiologia mesmo. Mas eu tenho alunos que montaram sistemas para fazer fisiologia cardiovascular, com um monte de garrafa. Tem aquela prática do pulmão para ver a função do diafragma que se faz com garrafa PET. Então, tem muitas soluções criativas para ensinar fisiologia, né? A anatomia é tranquila, mas a fisiologia é algo que é bastante... Eu conheço professores que abrem galinha. Pelo amor de Deus, não pode. Não pode fazer isso, tá? Você tem que... Se for feito, é porque você comprou isso já, o bicho morto, em algum lugar, né? Mas, né? Toma cuidado. Gente, 8h58. Vamos encerrar, né? Desculpa pela correria do finalzinho. Eu espero que nesse momento que a gente passou junto, vocês tenham refletido, pelo menos, sobre as práticas e as possibilidades e os desafios que a BNCC e os itinerários formativos têm trazido para se ensinar sobre o corpo humano, olhar para isso, gravar nessa mensagem que eu trouxe para vocês de que se você é um professor que ensina muito bem sobre o corpo humano, você vai pegar aquele menino da periferia e plantar a mensagem dele que ele pode ser médico e que ele pode ir para a área da saúde, sim. Tá? Pensa nisso, pensa em você. Você é o que vai motivar. E uma boa aula de anatomia e fisiologia é que vai fazer isso acontecer. Tá? Então vejam essa possibilidade. E sem contar que nós somos uma sociedade que... Gente, a gente tem que entender que, para além da religião, essa questão das negacionistas que surgem é porque não teve uma boa aula de anatomia e fisiologia, que envolve imunologia. Exato. Então, se você não ensinar bem isso, né? Se você não ensinar sobre imunologia, você perde esse cidadão para o mundo, para as fake news. Ele começa a virar negacionista. Então, pensem nisso, que o corpo humano é algo que é essencial.
Nós somos corpo humano. E a gente tem que pensar, tá bom? Pensar. Pensar em eu sou responsável, de alguma forma, se eu não ensino bem sobre o corpo humano. Isso mesmo, Camilo. É isso, muito obrigado. Parabéns, viu, pela contribuição. Muito obrigada, é sempre um prazer trabalhar com vocês, você e o Gil. O pessoal está perguntando aqui onde que é para se inscrever, porque quer o certificado. Então, eu coloquei aqui um link do Movimento Docentes. Vai estar lá que submissão está encerrada, mas para se inscrever, vocês podem se inscrever por esse link e depois vai chegar lá o certificado. Então, quero muito agradecer a participação de todos, a disponibilidade de vocês de estar aqui numa sexta-feira à noite, participando e indo atrás de formação, que é o que a gente sempre anseia, né? E de como articular melhor, fazer troca de experiências. Muito obrigada pela participação de todos e só tenho a desejar tudo de bom para vocês e boas práticas aí no ensino de ciências, porque nossos alunos merecem uma educação de qualidade. Sucesso para vocês todos. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, parabenizando aqui, viu, Camilo? Falando parabéns pela organização do evento. Ótimo. Excelente, muito investigadores, reflexões importantes.